Tá gravando, Cris. Bom dia, é com muita satisfação que hoje eu venho apresentar o nosso segundo dia de minicurso. Infelizmente, hoje também é o nosso último dia do minicurso. Estudo sobre o Entimema na perspectiva da poética sociológica. Eu vou fazer uma pequena apresentação das nossas três professoras, porque no nosso na gravação da primeira aula nós não conseguimos registrar, então eu vou fazer essa retomada, tá bem? Então, esse minicurso é uma das atividades de difusão do projeto Interação, Memória e Narrativas em Rede, que é um projeto, né, que nessa primeira etapa ele surge em parceria entre o grupo de pesquisa, o grupo de estudos em linguagens e práticas educacionais da Amazônia, o GEOPEA, e o grupo de pesquisa em linguagens, discurso e ensino da USP, no qual a professora a professora Maria Inês é líder junto com a professora Miriam Pulso. E a professora Natália e a professora Rosana são membros. Então, sobre a Maria Inês, né, a professora Maria Inês é professora pesquisadora e orientadora do mestrado e doutorado no programa de pós-graduação de Filologia e Língua Portuguesa e também do mestrado profissional em Letras, o Prof. Letras, do Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Ela é líder do grupo de pesquisa Linguagem, Discurso e Ensino, como eu disse agora há pouco. Ela integra os grupos de pesquisa GEDUSP, né, que é o grupo de estudos do discurso da USP, e Linguagem, Identidade e Memória, que é o grupo de pesquisa da PUC de São Paulo. Atualmente, coordena o subprojeto de língua portuguesa do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Ciência, PIBID, participa do projeto de cooperação acadêmica interinstitucional PROCAD, USP, UFRN, Unicinos, participa também do programa de dupla habilitação da Universitaire Lumière Lyon 2, é editora responsável da Linha d'Água, participou do programa de cooperação de Inter aqui com a nossa Universidade do Estado do Pará, e ela é pós-doutora, né, pela Universidade do Rio Grande do Norte. Em 2015, fez também pós-doutorado na Universitaire Paris, esqueci como agora, neste momento, como... Isso, Saint-Denis, França. E em 2014, ela também fez doutorado pelo programa de pós-graduação em Letras pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E, inicialmente, o primeiro pós-doutorado dela foi no programa de Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem da PUC de São Paulo. Tem experiência na área de Linguística Aplicada e Ensino de Língua Portuguesa, é autora de materiais didáticos de língua portuguesa para o ensino médio e atua com os temas teoria bakhtiniana, gênero do discurso, autoria, estilo, dissertação e argumentação em manuais escolares de língua portuguesa. Professora Rosana Silvestre de Lima é doutoranda do Programa de Pós-Graduação de Geografia Humana na Universidade de São Paulo, realizando pesquisa com ênfase no ensino da geografia e cognição humana. Ela é mestra pelo Programa de Pós-Graduação de Geografia Física, também pela Universidade de São Paulo, onde se licenciou em Geografia. Atua principalmente nas linhas de pesquisa de ensino da geografia e sua interface com a filosofia da linguagem e o desenvolvimento cognitivo. Ela integra o grupo de pesquisa que é liderado pela professora Maria Inês, né, o Linguagens, Discurso e Ensino, e também é professora da Rede Municipal de Ensino da cidade de São Paulo. A Natália Akemi Santo Mitsunari é doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Filologia e Língua Portuguesa da Universidade de São Paulo, inclusive é orientanda da professora Maria Inês. Na linha de pesquisa linguística aplicada do português, ela é mestre também pelo programa, na mesma linha, com estágio sanduíche pelo Programa Nacional de Cooperação Acadêmico, PROGRADE, USP, UFRN e Unicinos.
é licenciada em português e bacharelado também em língua portuguesa e linguística pela Universidade de São Paulo. Integra também o grupo de pesquisa Linguagem de Discurso e Ensino e assistente editorial do periódico Linha d'Água, Qualis Capes B1. Então, esse daqui é um pouquinho, né, da biodata das nossas 3 professoras. Eu quero agradecer mais uma vez a presença de todos e também a gentileza das 3 professoras estar hoje aqui conosco, tá? Então, agora, professoras, por favor, fiquem à vontade. Cris, nós que te agradecemos, agradecemos você, a professora Ellen Rodrigues Dias também, ao grupo de estudos em linguagens e práticas educacionais da Amazônia de maneira geral, e a todos, né, que estão conosco hoje, que estiveram conosco na semana passada, no dia 22 de abril. A gente queria agradecer vocês imensamente pelos muitos comentários, sugestões, perguntas que fizeram na semana passada. Todos nos ajudaram com colocações extremamente relevantes. Eu posso ver aqui que a Vânia Maria Batista Santos, que está conosco hoje, né? A professora Thais Albé também, Sueli Pinheiro, a professora Maria das Graças Soares, o Henrico Carvalho, o Fábio, o Rômulo, muito obrigada por todos os comentários, pelas sugestões e perguntas também que poderiam muito bem nos ajudar na formulação de um outro mini curso, né? Hoje, a gente continua, então, no segundo dia, com a palavra na vida e a palavra na poesia, né, do Voloshinov, e vamos ficar com os blocos finais, com as partes 4, 5, 6 e 7. Muito obrigada, professora. Bom dia. Eu quero começar agradecendo a presença de todos, a todos que vão trabalhar, né, com Libras. Muito obrigada, a presença de vocês é fundamental, né, e nos ajuda a incluir todas as pessoas, os surdos, eu agradeço, né. Rosana, podemos ir? Então, eu quero começar fazendo uma breve situação, né, lembrando que a palavra na vida e a palavra na poesia, que foi publicada, a tradução em 2019 pela Sheila e pela Ekaterina, nós conhecemos este texto na sua primeira edição em texto do Ocidente, pelo Todorov, em 1981. Todorov publica com esse título, né? Mikhail Bakhtin, o princípio dialógico, mais escritos do círculo de Bakhtin. E o Voloshinov vai entrar no sumário, vai aparecer Voloshinov. Mas o título da obra é o Círculo do Bakhtin. Em 88, também a Anna Schuckman, no inglês, americana, vai colocar o Bakhtin School Papers, né? E, em 97, a professora Bubinova, né, fará a tradução, também colocando o nome do Bakhtin. Mas, no interior, o texto, a palavra na vida e a palavra na poesia, com o nome do Voloshinov. Então, só para nós percebermos, né, a importância da professora Sheila Grillo e também como ela nos faz, leitores brasileiros, a compreensão do Voloshinov. Né? Eu acho que é um avanço no século XXI esse tipo de leitura, mas isso é só no século XXI, nós passamos aí sempre entendendo o Voloshinov, né, dentro de um guarda-chuva que foi o Círculo de Bakhtin. Então, hoje, a gente vai olhar esses blocos 4, 5, 6 e 7, né,
olhando essa perspectiva estilística inovadora, né, como é que o Voloshinov vai tratar essa questão, e como ele mesmo diz, né, vamos nos deter um pouco mais detalhadamente na ligação entre a entonação e o contexto cotidiano do enunciado citado por nós. Então, é desta maneira que ele entra, né, no conceito de entonação. E aqui, o conceito de entonação no Voloshinov, no Bakhtin e no Medvedev, eles vão aparecer, né, com várias nomenclaturas: entoação, tom, acento, né, relacionada a um conceito de valor, né? O horizonte social, apreciação social, expressividade. Eu queria chamar muita atenção para isso, né? É muito frequente que as pessoas marquem só no léxico, né? Mas a gente, nessa perspectiva dialógica, vai ter que estabelecer uma relação de que tem essa questão da apreciação social. E, portanto, de novo, a questão do subentendido está muito presente, né? Então, eu quis chamar para uma arquitetônica apreciativa. Não pode isolar a palavra, mas a gente tem que tecer um conjunto que nós precisamos estabelecer entre o aspecto social, os interlocutores e também a palavra dentro daquele contexto. Tirá-la do contexto é simplesmente uma outra teoria que não é essa bakhtiniana. Então, no bloco 4, a questão que vai estar colocada é qual é a importância da entonação, né? Então, o próprio Voloshinov vai dizer que ela se baseia nas valorizações sociais, subentendidas e compartilhadas pelo grupo social. Está no limite entre o verbal e o extraverbal, e aí a palavra é um acontecimento social. Eu acho essa uma das conceituações importantes do que é a palavra, né? Então, ela precisa desse contexto e fora dele a gente perde o sentido, né? Essa dupla orientação social, né, do verbal e do extraverbal, determina e contribui o sentido para os aspectos da entonação, né? E, de novo, ele explica esse limite entre a vida e a parte verbal do enunciado é como se bombeasse uma energia da situação cotidiana para a palavra, atribuindo ao todo linguisticamente estável um movimento histórico vivo e um caráter irrepetível. Eu acho que essa ideia, né, de bombear energia, né, dentro de um movimento histórico vivo e irrepetível. O que é irrepetível? É a singularidade. Ou seja, cada vez que a gente tem um texto, cada vez que a gente tem uma análise, ela é singular, ela é irrepetível. Aí a gente está no bloco 5, né, em que nós vamos trabalhar um funcionamento artístico-literário. É aqui que o Voloshinov vai se deter nesse aspecto, né? E a estrutura artística, dentro deste caráter hierárquico, né, assumido dentro da poética clássica. Ele, de novo, retoma, né, essa questão da poética clássica.
E ele faz aqui, eu acho que é muito importante, o paralelo que ele estabelece nas gradações políticas e jurídicas. Ele está sempre muito preocupado também, né, em estabelecer relações com as gradações jurídicas, né? E essa forma artística que constrói um complexo sistema de relações hierárquicas, tanto na forma quanto no conteúdo, marcados pela valoração social. Aqui eu vou brevemente, né, não quero me estender, mas não posso deixar passar, ou seja, a questão da forma e do conteúdo e do material, que foi tratado pelo Bakhtin em 24, no texto, a forma, o material e o conteúdo, na estética verbal, em que a gente precisa estabelecer o valor social. Ou seja, eu não vou isolar um texto literário nele mesmo, né? Então, eu não posso isolar a palavra como a estilística individual fazia, e aí eu trabalho as funções da linguagem, as figuras da linguagem, fora do contexto social. Aqui não, a valoração social é importante. Quando eu falo em valoração social, eu estou falando em subentendido, tá certo? Então, isso é que é importante. No bloco 6, o Voloshinov traz os participantes deste acontecimento artístico, o autor, o herói, que é a personagem, né? O professor Paulo Bezerra traduz por personagem, e o ouvinte. E aqui ele vai tratar das particularidades da entonação. Mais uma vez, ele faz um diálogo, né? Ele constrói uma interlocução. E quem ele retoma como seu interlocutor? O Leclerc, o conde de Buffon, e ele traz o discurso sobre o estilo do Buffon, né? Em que o Buffon fala que o estilo é o homem, né? Esse texto foi apresentado na Academia Francesa em 1753, e o Voloshinov diz, bom, o Buffon diz que o estilo é o homem, ou seja, é individual, é único, ou seja, quando eu escrevo, eu é que tenho estilo, né? Então, o autor é o Machado, ninguém é Machado, só temos um Machado de Assis, é verdade, mas na concepção do Voloshinov, ele vai dizer o estilo é pelo menos dois homens, mais precisamente o homem e o seu grupo social, na pessoa do seu representante autorizado, ou seja, o ouvinte, que é um participante constante do discurso interior e exterior do homem. Então, fica muito clara a relação dialógica que está presente, né? E exatamente a concepção de estilo na perspectiva bakhtiniana, que está no Voloshinov e que nós vamos encontrar também longamente discutido pelo próprio Bakhtin no ensaio inacabado dos gêneros do discurso, tá certo? Então, esse é um conceito importante, né, que vai nos ajudar a entender a entonação. E aí, a gente tem o estilo. Aí nós vamos para o bloco 7, quando o Voloshinov é o seu último bloco, né? Ele então vai fazer uma síntese dos momentos que determinam o enunciado literário, né? É uma inscrição sociológica do enunciado poético,
que se diferencia da comunicação cotidiana. E ele retoma o conceito de entonação, dizendo que ela ocupa do todo da palavra o aspecto emotivo-volitivo, em interação com o aspecto do conteúdo, conteúdo no como sentido, e do aspecto expressivo, a palavra como imagem. Essa orientação social do enunciado que se manifesta na entonação. A entonação, que é o gesto, que é o olhar, né, que é o próprio corpo, não é? Nessa perspectiva sociológica, os subentendidos, eles dependem do caráter dialógico, né, em direção a pontos de vistas alheios e em várias direções culturais. Aqui é muito importante que a gente retome, até foi uma questão colocada pelo Henrico na última, no nosso último curso, que ele pedia a questão da exotopia, né? Esse olhar de exterioridade, que é o ponto de vista alheio. Só lembrando, Henrico, que exotopia é a tradução feita por Todorov, não é, para exterioridade. E assim, o professor Paulo Bezerra, ao traduzir autor e personagem, ele coloca em nota de rodapé, mas adota o termo exterioridade. E essa exterioridade, esse olhar exterior, ele é muito importante porque ele nos remete à memória, ele nos remete à memória da cultura, ele nos remete à nossa tradição, né? Então, esses subentendidos que nós precisamos retomar quando estamos dentro de uma análise, seja do discurso literário, seja do discurso cotidiano, seja dos discursos que nós vamos analisar agora, que é da nossa longa tradição, que é a tradição da cultura indígena e da cultura escolar. Então, agora a Rosana passa a tratar, né, desse, não sei se conhecem, ela vai apresentar o Cacique, da Borari, e também um filme, eu prometo para vocês, ele é bem curtinho, não é? Aí nós vamos ter esse curto vídeo. Olá a todos, um prazer mais uma vez estar aqui. E quando nós pensamos em trazer esse filme, né, e essa enunciação do Odair José Alves Souza, mais conhecido como Dadá Borari, tanto nós pensamos no aspecto de aprofundar essa ideia de todos os elementos que compõem o enunciado, a fala, né? E, por outro lado, nós pensamos também em atualizar o que o Voloshino está fazendo no final de um período czarista, e aqui hoje a gente renova, de certa maneira, essa resistência a um regime conservador, a um regime fascista, através de uma enunciação que é a desse indígena, Dadá Borari. Ele tem 40 anos, ele é cacique da aldeia Novo Lugar, é uma aldeia que fica no território indígena Maró. Esse território ele contém tanto a população Borari como a população Arapiuns, e esses povos
tem lutado, se encontram na região há muitas décadas, e tem lutado para autodemarcar o seu território desde 2006. Esse território ele fica aproximadamente 150 quilômetros do centro de Santarém. Ele é considerado de Santarém, porém, se você olha o mapa de Santarém, não tem esse território dentro do mapa de Santarém, justamente porque ele não é homologado, ele não é reconhecido juridicamente, né? Ele é autodemarcado por essa população. E é muito interessante que o tempo que se conta na região amazônica, que eu acho que muitos de vocês devem conhecer, é a hora de barco. Então, não se fala 150 quilômetros, né? Se fala 15 horas de barco. Eles estão a 15 horas de barco do centro de Santarém. E estão numa floresta, né? Na floresta amazônica. E todos os elementos desse lugar vão ajudar a gente a pensar em termos de arquitetônica, né? Bom, só para a gente ter uma ideia, Bacia Amazônica, muitos já devem saber, mas talvez alguns não, é a maior bacia hidrográfica do mundo. Então, a gente tem aqui, nas áreas do seu entorno, as maiores elevações do relevo, onde nós temos a concentração das nascentes que vão se dirigindo à bacia, à planície amazônica. Esse rio aqui mais caudaloso é o rio Amazonas. E a gente tem um desses rios, né, que é o Tapajós, um afluente do Amazonas, que nós podemos ver aqui numa forma ampliada, e outro afluente, né, o afluente do Tapajós, é o Arapiuns. E aqui, nessa região, a gente tem o rio Maró, que dá nome ao território Maró, que fica nessa região aqui. Então, esse território fica na nascente, próximo à nascente do rio Arapiuns. A gente está no estado do Pará, né, e a cidade mais próxima, Santarém, que está aqui. É uma região rica, exuberante, de natureza exuberante, riquíssima. Então, é desse lugar que a gente vai ter a fala do nosso indígena. Então, eu quero convidar agora para a gente assistir esse filme. Foi um filme produzido pelo Fábio Alckmin. O Fábio Alckmin é um doutorando também em geografia, que estuda autonomia indígena. E ele esteve em março de 2020 no Pará, e mais especificamente no território Maró, e ele deu voz ao Dadá Borari, e eu convido que a gente veja esse filme pensando como que a fala dele traz os elementos do espaço, os elementos sociais, os valores, construindo toda a sua força e expressão valorativa que estão presentes no seu enunciado, tá bom? Eu vou ter que mudar aqui o alto-falante para poder vocês conseguirem assistir, e eu vou ficar sem fala, tá bom? Eu vou ficar muda, mas vocês vão poder ouvir o som, tá? Só um instante enquanto eu organizo aqui. Tá dando tudo certo aí, Rosana? Tá. Então, tá entrando
o filme que nós vamos assistir, tá bom? Se os intérpretes pudessem traduzir a legenda, por favor, é bastante importante. Também, se pudesse falar das imagens do pôr do sol e a escrita da autonomia, substantivo feminino, capacidade de autogovernar-se, de dirigir suas próprias leis ou vontade própria. Liberdade do homem que, pelo esforço da própria reflexão. Bom. A gente está ciente que não vai sair nossa demarcação enquanto estiver nesse governo Bolsonaro. A gente vai perder a esperança? Não, muito pelo contrário. É agora que nós temos argumento, porque nós temos um governo federal aí, uma presidência que está hoje coordenando, que é totalmente racista, preconceituoso, que não gosta de indígena, e a gente está muito preparado para esse cara. Essas perseguições, elas sempre vai acontecer enquanto esse presidente estiver aí nesse poder. E a gente está se organizando, se mobilizando cada vez mais para enfrentamento e não para diálogo. Tempo de diálogo se passou, hoje é enfrentar esse governo capitalista que está aí. A nossa autonomia ela começou desde 2006, quando a gente começa a fazer autodemarcação. Que a gente esperou tanto pelo governo, o governo não deu uma retribuição para a gente, e aí a gente pega, por conta própria, vai e demarca o território. Então esse já é o início de autonomia. Quando nós pegamos a bandeira do Brasil, a bandeira do estado do Pará e a bandeira do município de Santarém, e a gente desce a bandeira no dia 7 de setembro, desce a bandeira para baixo, deixa na terra a bandeira, e daí nós levantamos o nosso cocar e falamos, desfilar para quem? Se nós não temos uma escola padronizada, se nosso material didático é zero, não é de acordo com a necessidade, se a nossa merenda escolar ela é toda empacotada e toda enlatada. Então, desfilar o 7 de setembro em ordem militar, para quem? A gente falou, hoje chega. Joga as bandeiras na terra, que não tem sentido para nós, e levanta o nosso cocar, porque é a nossa luta. Então, a partir daí, quando a gente faz isso, é a nossa própria autonomia. E quando nós vê que a educação ela estava limitando o meu próprio processo de viver. E daí a gente começa a fazer o nosso projeto político-pedagógico, começa a fazer uma proposta curricular, a gente construiu o nosso próprio calendário diferenciado, e isso é visto como autonomia. Então, eu falo com o povo, com o nosso povo e para os demais, que o território, ele é sala de aula. Por que é sala de aula? Porque tudo se aprende no território, na floresta. É nela que está tudo. A gente, enquanto professor de disciplinas diferentes, né, da língua, da questão educacional, pode se achar, se eu quebro este galho aqui, eu posso trabalhar matemática com esse galho. Vou medir o diâmetro, vou medir a altura e vou conferir aqui em cada galho a quantidade de folha que eu tenho. Então, tipo, se eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 galhos, em cada galho tem uma porção de folha, depois eu multiplico, eu vou somar, ver quantas folhas eu tenho nesse galho. E isso, quando eu estou fazendo isso, estou trabalhando a matemática. E aí, ainda muitos professores que não veem esse lado, acham que só tem que trabalhar
a matemática ou outras disciplinas, só se tiver material didático, o livro que vem lá do MEC. Isso é mentira. Nós consideramos isso como um professor preguiçoso de fazer pesquisa. E professor não é professor por ser professor. O professor que não é professor pesquisador, nós não consideramos como professor. Porque o conhecimento ele não tem um final. Eu nasci aprendendo, cresci aprendendo e vou morrer e nunca aprendo tudo. Porque o sistema, cada dia que passa, ele evolui. Então, quando eu crio um grupo de vigilante e não pego, por exemplo, uns policiais, um pessoal da área ambiental para vir fazer a ronda, fazer monitoramento, quando eu não peço isso para o governo e eu crio o meu próprio grupo aqui no território, isso é autonomia. Então, assim, hoje, a gente está feliz porque nós temos uma autonomia própria, articulada, incentivada e muito presente. O que ainda está faltando é nós ter uma autonomia financeira. A hora que nós avançar e ter autonomia financeira, aí, mano, somos verdadeiro autônomo, porque quem faz material didático para trabalhar na escola somos nós, porque quem faz o remédio para curar nossas pequenas doenças que tem por aqui somos nós, porque quem faz segurança pública, que não era para ser feito por nós, mas é feito por nós. Vai chegar uma hora que, se nós conseguir vender nossa produção, porque a nossa terra é rica disso, conseguir vender nosso óleo de copaíba, nosso óleo de andiroba, nosso óleo da própria bacaba, conseguir vender nossas próprias mudas das nossas plantas de madeiras de lei, plantas que tem aqui no território, madeiras frutíferas. Quando nós conseguir mercado para isso, aí nós temos autonomia financeira. E aí é a hora que nós vamos dizer, olha, mas a gente tem um caixa aqui do território que dá para pagar um salário bom para os professores. E a gente não fica dependendo desse governo que está aí. Então é nós ter nossa própria autonomia. Para nós ter essa própria autonomia, a gente precisa primeiro estudar, entender, compreender e depois chegar no objetivo maior, que é ter autonomia de tudo. Não ficar dependendo de quem não tem a boa vontade de nos ajudar. Bom, então agora a Rosana vai voltar para o PowerPoint para a gente poder trabalhar exatamente com a questão da entonação e também com a questão do subentendido. Algumas pessoas já nos ajudaram, estão aqui conosco e já também dialogaram com a gente, porque nós fizemos algumas análises, vocês vão perceber como é que o diálogo se dá e é verdade. Espera só um pouquinho, deixa eu ver, tem uma pergunta. O vídeo, Henrico, ele está disponível online porque ele foi publicado no Le Monde Diplomatique, ele está integral, né? Natália, talvez você consiga. Natália já vai colocar no chat o link para vocês acessarem, inclusive com o artigo do Fábio, né, que, sob outra perspectiva, ele fez um trabalho, né? Nós quisemos, Henrico, aproveito para falar isso, usar um material que fosse totalmente online, né? Que pudesse ser trabalhado e que todos tivessem acesso. A Thaís, isso foi documento por eles, né? Olha, Thaís, você sabe, tem muito material deles, inclusive essa fala do Dadá
foi parte dela, ele se pronunciou num congresso em 2017, na região norte, e se tornou um artigo aí da Universidade Federal do Pará. Né? Nós vimos esse material. Tem um material bastante robusto aí, vale a pena. Nós aqui tivemos que fazer pela hora, como vocês estão vendo, nós estamos no exercício da contenção, tá bom? Mas é lógico que o que nós, eu e Rosana, passamos praticamente a semana discutindo e estudando, e nos policiando para o dia de hoje. Já viram que a Rosana está me olhando como quem dizia, a senhora não promete, não cumpre. Então, agora eu fico quieta, não respondo mais ao chat. Rosana, é você. Obrigada, professora. Eu não sei se foi falado, mas esse vídeo ele foi editado, então a versão completa vocês vão ter acesso pelo link que a Natália vai colocar e mesmo pelo YouTube, tá bom? Assim como o artigo aqueles que se interessarem, né? O artigo que eu a Natália já colocou, já está no chat. Legal. Então, agora eu quero convidar a gente a pensar sobre os elementos, né? Não é só a fala, não é só o verbo. Então, a gente começa esse filme escutando algo, escutando um som. Não é o som dos carros, não é o som de ambulância, é o som de um vento sobre o rio e é o som de um barco que corta o rio. Esse já é um primeiro elemento que nos conduz a esse universo da fala que o Dada vai pronunciar, né? Depois, a gente pode pensar também o lugar, ou os lugares, o rio, o barco, a floresta, são todos lugares da vida que tem total relação com essa fala, dos espaços que são ocupados e os espaços como eles imprimem também elementos na fala. A gente também tem uma imagem exuberante de uma floresta que nos conduz à contemplação. Então, às margens do Rio Maró, a gente se dá conta de uma beleza, de uma paisagem, de uma vivência íntima com a natureza. E o ritmo que nos conduz a pensar o que se vai fazer com a luz do dia, o que se pode fazer durante a noite, quanto tempo eu levo para fazer a passagem no barco de uma margem a outra, de um local a outro. Tudo isso é o ritmo da natureza entrelaçado com o ritmo da vida desses sujeitos que estão ali. E isso está também na fala. Esse elemento impregna a fala também, né? Por fim, a palavra, o verbo, né? O léxico, que só o léxico não ganharia toda uma dimensão valorativa se não fosse todos esses elementos atuando em conjunto. Então, capacidade de autogovernar-se para o Dada Borari ganha uma especificidade, ganha uma singularidade, ganha uma energia própria. Eu aqui vou precisar, Rosana, interferir. Eu quero dizer o seguinte, na verdade, todo posicionamento é político-ideológico, né? Quer dizer, quando ele assume logo no início, a primeira fala dele é de alguém que diz, bom, nesse governo, eu já entendi que eles não vão demarcar.
Eles vão explorar, eles querem a nossa terra, mas nós vamos resistir. Nós estamos aqui para preservar. Eu acho que essa energia, que eu acho que a gente chega a ficar tão emocionada com a fala dele, porque é de uma garra, é de uma coragem, é de alguém que está comprometido com os seus. Aquelas crianças que estão ali nadando, mergulhando, felizes. Quer dizer, ele quer o bem daquele seu povo. E ele fala porque ele tem a memória dos seus antepassados, que chegaram no século XVII. Né? Então, eu acho que essa resistência é a resistência de quem constrói o hoje, porque tem uma memória, e porque toda essa memória é o subentendido. Eu quero que vocês observem que a fala dele é a fala, é o gesto, é o barco, é o som, é a roupa, é o cocar. É o conjunto que marca a entonação, tá? Eu fico quieta. É isso mesmo. Então, a gente percebe dois contextos, né? Um contexto do próprio Dada, a resistência, essa energia, essa coragem do Dada, e também essa identidade com o seu grupo social. Aqui a gente também percebe que ele apresenta um interlocutor, né? Então, a gente está ciente que não vai sair nossa demarcação enquanto estiver nesse governo Bolsonaro. Então, ele apresenta o seu interlocutor e vai marcando diferentes valores e posicionamentos em relação a esse interlocutor. Aqui a gente tem o mapa do território, que foi autodemarcado, né, não reconhecido pela FUNAI, nem pelo governo, né, e aqui o rio Arapiuns, né, e o Tapajós. Nesse aspecto aqui, nesse ponto da fala, eu quero recuperar alguns símbolos que aparecem e que eu entendo que marcam culturas diferentes, tanto da cultura branca quanto da cultura indígena. Então, ele começa falando de um símbolo, dos símbolos dos brancos, né? Então, o 7 de setembro, as bandeiras, e aí ele contrapõe com a cultura dele, que é o cocar. Então, ele nega esse simbolismo branco e reforça o simbolismo da sua cultura, dos seus valores. E não é só o símbolo em si, mas é o tema da independência, né? Então, o que significa o 7 de setembro se ele não tem escola padronizada, se ele não tem material didático de acordo, se a merenda escolar não é boa? Então, esse símbolo de independência de um povo que chegou nesse lugar muito antes do colonizador, que estava aí muito antes do colonizador, não tem nenhum sentido, né? Então, o cocar, sim, ganha sentido. Então, ele finaliza dizendo, né, a gente falou, hoje chega, joga as bandeiras na terra, que não tem sentido para nós, e levanta nosso cocar, porque é nossa luta. Então, a partir daí, quando a gente faz isso, é a própria autonomia. E aí ele vai trazer a autonomia com essa carga, né? O que a gente falava, não é o verbo, é toda essa carga que ele traz para a palavra autonomia. Outra passagem que eu acho que nós achamos interessante resgatar é quando ele fala do território como sala de aula, né? Então ele diz assim, então, eu falo para o povo, para o nosso povo, para os demais, que o território, ele é a sala de aula. Por que é a sala de aula? Porque tudo se aprende no território.
na floresta. É nela que está tudo. E é muito interessante, novamente, a questão do valor, porque o aprendizado está na vida, está num espaço vivido. O território é o espaço vivido. E é isso que ganha centralidade para essa cultura e para a continuidade dessa memória, dessa tradição, dessa cultura e desses valores. E aí, mais à frente, ele vai colocar um contraponto com a cultura branca novamente, quando ele fala professor não é professor por ser professor, professor que não é professor pesquisador, nós não considera como professor, porque o conhecimento, ele não tem final. Eu nasci aprendendo, cresci aprendendo, vou morrer e nunca aprendo tudo, porque o sistema, cada dia que passa, ele evolui. E aí ele traz um elemento de dinâmica, de transformação que está na vida e que não tem nada a ver com a ideia de um indígena que é atrasado, que não evolui na sua cultura e que trabalha muito, porque não é preguiçoso. Ele não tem a preguiça que é atribuída a ele. Ele está interessado na transformação. O professor tem que correr atrás para dar conta dessas transformações, né? Então, eu queria só também falar que, ao falar isso, ele fala com todos nós. Nós somos professores. E todos nós, quando vamos preparar as aulas, também fazemos a nossa pesquisa. Então, nós quase que nos identificamos com ele, né? Com esse gesto que ele tem. Rosana, eu vou pedir para a professora Vânia, que está com a mão levantada. Vânia, nós temos um último slide e já vamos abrir. Sabíamos que hoje seria o dia da grande discussão, não é? E também da gente poder explicar alguns conceitos que foram passados rapidamente. Então, dessa maneira, a gente já estamos finalizando para podermos, a partir daí, abrirmos para a discussão, tá bem? Vai ser um prazer poder conversar com todos vocês, e o que o chat está bombando com questões importantíssimas, e eu acho que nós teremos que realmente retomar as questões que estão sendo colocadas. Obrigada. Então, a gente seguindo aqui para a finalização, retomando essa ideia de energia do Dada Burari, né? Dessa força e dessa capacidade de dinâmica de transformação que ele tem na sua pessoa, na sua individualidade. E ele fala, o que ainda está faltando? Quer dizer, não está parado, está em movimento, né? Para a gente ter essa autonomia, o que está faltando é a autonomia financeira, ele fala. A hora que nós avançar e ter autonomia financeira, aí, mano, somos verdadeiro autônomo. Porque quem faz material didático para trabalhar na escola somos nós, porque quem faz o remédio para curar nossas pequenas doenças que temos por aqui somos nós, porque quem faz segurança pública, que não era para ser feita por nós, mas é feito por nós. Então, a gente percebe aí toda essa força do Dada, né? E, retomando, a gente tem aí a composição da entonação, né? Então, todos esses elementos que a gente trabalhou compõem, então, a fala, que é o que a gente quis trazer com essa análise, com essa reflexão. É isso. Aqui a gente tem já as referências, mas eu acho que eu posso tirar, né, professora, a apresentação.
Natália, a gente está agora com várias pessoas com os comentários. Quer recuperar alguns? Claro, muitos comentários mesmo. Bom, a professora Cristiane, ela fez apresentou uma sugestão, uma recomendação, né? Ela escreveu Paz Loureiro em sua tese de doutorado intitulada De Cultura Amazônica, uma Poética do Imaginário, conceitua esse movimento de contemplação do homem amazônico como o bubuísmo. E ela também comentou que o Dada, né, ele atualiza o sentido do signo território no contexto do enunciado. Território é um signo ideológico, porque é símbolo de luta, assim como o cocar. O Rômulo colocou... Eu acho que agora, né, nós podíamos começar um pouco a entender essas questões, né? Quer dizer, quando esse cacique, ele assume esse posicionamento, né? O posicionamento dele diante da terra, diante do seu território, diante do seu povo, diante das suas crianças, né? E aí a gente tem uma pessoa, me passou dizendo, o Ricardo Leão, ele fala uma coisa muito importante, ele diz, o cacique Dadá se posiciona corajosamente dizendo, o tempo do diálogo já passou, né? Eu acho que a consciência de que nós estamos neste tempo, né, de um governo que, na verdade, aos poucos foi deixando uma boiada passar e, com isso, tirando todo o território indígena para a exploração agro, para todas as pessoas que têm um interesse que não é da cultura brasileira, que não é dessa diversidade e também do ensino, não é? Todo o material do livro didático hoje foi mudado, né? E toda a alfabetização, a Secretaria da Alfabetização, que passa agora a ser toda ela silábica. Então, a postura de cidadania, de autonomia e de resistência do Dadá, ela é construída pelo subentendido, mas, ao mesmo tempo, está dito no gesto, no ritmo e no curso do rio. Eu acho que a grande importância é o lugar em que ele está. De novo, esse lugar exotópico, né? Esse lugar de exterioridade, mas, ao mesmo tempo, de luta, mas, ao mesmo tempo, amoroso no lugar da terra e daqueles que estão lá. Então, eu tenho a impressão de que nós precisaríamos, com esse grupo que está conversando conosco, né, trabalhar essa ideia, né? Onde está o nosso território? E também ele nos coloca a questão, cada um de nós, como professor, onde está o nosso território. Qual é o nosso território? É a nossa sala de aula. E onde está hoje a nossa sala de aula em plena pandemia? Não é verdade? Quer dizer, como é que está essa sala de aula? Quem é a nossa... Como é que está a nossa conexão? A gente está vendo aqui várias pessoas entrando e saindo e dizendo, me desculpe, a minha conexão caiu, né? Esse é o nosso território hoje, né? E então eu tenho a impressão de que nós precisaríamos um pouco ir aprofundando isso, né? Então,
Tem mais alguma questão, Natália, importante para a gente ir comentando? A Vânia Maria Batista Sarmanho fez diversos comentários muito interessantes, e alguns deles, ela disse: a sala de aula é um território de mudança, de ação e de ressignificação. O conhecimento se utiliza da entonação, contexto do cotidiano, linguagem verbal e não verbal para dizer que o conhecimento não tem limite. Tudo se transforma na relação do conhecimento do cotidiano sistematizado. São muitos sujeitos nessa interlocução. A palavra autonomia tem força política. O subentendido se sobrepõe na ação política. Eu acho que aqui, Vânia, essas questões que você coloca, a gente poderia começar um novo curso, né? Porque eu acho que é como que o subentendido ele está posto na sala de aula hoje. E nós poderíamos, né, começar exatamente que cada um trouxesse o que está acontecendo hoje, em plena pandemia, na sala de aula, né? Desde alguns de nós, professores aqui na cidade de São Paulo, né, com o impacto, né, de que a obrigação de uma escola que não tem condições de receber alunos e professores e torna como essencial a volta às aulas, né? Então, a quem está servindo, para quem está servindo, né? Então, que território é este, né? De novo, a escola se torna um território político. Assim como no Dadá, né, nós vamos encontrar cada um de nós, né? Então, essas questões, elas são muito importantes. E, Vânia, realmente você tem toda a razão, né? Porque esse subentendido que está colocado, né, ele é ideológico, ele está ressignificando, e a palavra sala de aula, né, é a sala de aula como um acontecimento, né? E esse acontecimento que se dá na pandemia e que se dá no confronto, né? Nós estamos com professores na cidade de São Paulo em greve, em confronto, né? Na luta, resistindo, né? Teríamos aí outras formas, né? Então, poderíamos, de novo, começar uma nova forma. Então, acho que é importante a gente colocar essa questão. A Cris está colocando uma questão aqui. Cris, quer falar um pouquinho? Posso falar. Eu queria dizer que essa contextualização que a professora Rosana ela faz é algo que realmente a maneira como ela faz é algo que é muito poético. Ela fez isso no nosso primeiro dia de minicurso e hoje em dia ela fez novamente. Eu não sei como ela consegue isso fazer de forma tão natural, é muito bonito mesmo. Quando ela diz que o tempo e o espaço eles se medem, né, dentro da Amazônia a partir de outras medidas, de outras referências, é exatamente isso. Ela consegue resumir realmente o que é viver e experienciar a vida aqui dentro desse espaço, né? O tempo e o espaço realmente se mede no tempo que se leva de barco de um lugar ao outro, né? Não é o tempo do relógio, não é esse tempo que nos instituíram aqui, né? Que vem da cultura ocidental, né? Mas é o tempo que é daqui mesmo. E isso é lindo. Eu acredito que isso resuma o que é essa poética sociológica que o Círculo de Bakhtin ele vem propor para a gente, né? Para além das referências que se tem de uma poética lógica, né? A partir de uma outra. Então, eu gostaria de ouvir um pouquinho a Rosana falar sobre isso, porque realmente é algo apaixonante a maneira como ela faz isso. Obrigada, professora.
eu queria retomar até um ponto que o Henrico colocou, que ele fala que tem um grupo na Unital, né, que está fazendo uma pesquisa sobre linguagens emancipatórias. E justamente, acho que o que eu pensei quando ele colocou esse comentário vai de encontro com o que a senhora está falando, professora, porque a produção, essa enunciação do Dada é uma criação artística, é uma criação. O ato de fala é esse sujeito singular com todos os elementos do espaço, com todas as formas e a expressividade verbal, né? E aí não tem uma dimensão político-partidária, tem a ação desse sujeito responsável. E é nesse ponto que acho que nos toca tão profundamente um sentido universal de capacidade política que cada um tem. Então, eu acho que por isso é tão emocionante essa fala, essa expressão. E quando nós estudamos essa teoria, fica nítido para nós esse potencial em cada um de nós, essa possibilidade emancipatória em cada um de nós. Então, justamente, olhar essa natureza fazendo parte da fala, né, como a senhora falou, são 15 horas de barco, não interessa os quilômetros, não interessa quantas horas vai percorrer para chegar, né? Imagina uma pessoa acidentada na aldeia, como ela faz para ser socorrida? São 15 horas de barco até um hospital. Então, se não houver um recurso, se não houver outras formas de atender essa população, o que eles têm são as 15 horas de barco. Então, acho que a teoria também nos ajuda muito a ver essa expressividade e essa capacidade emancipatória, né, que está presente nele. É isso. Obrigada, professora Rosana. Eu acredito que agora nós podemos, quem quiser abrir o microfone, né, professora, para poder fazer algum comentário, levantar alguma questão para as professoras. Acho que este é o momento. Nós ainda temos aí 20 minutinhos. A Vânia colocou uma questão do sujeito do fazer, do pensar e do agir, como a interculturalidade, né? Esse agir por dentro, né? Eu acho que essa questão ela atravessa esse vídeo, né? Porque, na verdade, quanto mais você está na tribo, mais você está lá no afluente, no Maró, nas margens do Maró, então, quer dizer, é o Tapajós, é o afluente do Tapajós, que é o Arapiuís, como chama, Rosana? Arapiuís, e ainda o Maró como um outro afluente. Nesse lugar tão singular, nós temos o cacique. E quanto mais ele está nessa singularidade, mais universal, mais intercultural, mais ele fala para todos nós. Não só professores da cidade de São Paulo, do sul, do norte do Brasil, mas ele traz a cultura brasileira, né? Se a gente pensar que esse foi um dos aspectos que o Mário de Andrade fez, né? Uma das viagens do Mário foi a viagem que ele faz ao norte,
do Brasil buscando a memória folclórica da origem, exatamente, da cultura brasileira, não é? E com isso ele traz Macunaíma, e também todo o diálogo dele com Câmara Cascudo, não é? E a gente pode pegar, estou falando do Mário, mas poderia falar do Guimarães Rosa, quer dizer, exatamente quanto mais a gente entra dentro deste Brasil, dentro deste interior, dentro desta interculturalidade, mais nós nos reconhecemos como brasileiros, né? E, portanto, o quanto que nós sofremos quando nós vemos o discurso oficial de um Brasil de hoje, né, que exclui quem nós somos, que faz com que o discurso de hoje, oficial, faça com que nós não possamos nos reconhecer, né? Porque faz com que a gente diga: este não é o meu país, este não é o lugar onde eu sempre vivi. Então, eu acho que essa ideia de interculturalidade, porque nós somos nós somos multiculturais, nós somos plurilingües, nós somos várias raças dentro deste país. Então, acho que isso é muito importante, né? A Rita está falando do projeto de preservação da educação da aldeia. Podia explicar, abrir o microfone e falar um pouco, Rita, desse projeto da educação da aldeia? Eu desconheço, você pode falar? Posso sim, professora. Então, pelo vídeo, pelo discurso de Dadá, ele foi dizendo, ao andar de canoa, ele foi mostrando o projeto de pesquisa, ele conversando, dialogando com os pesquisadores, com os professores, ele foi mostrando de uma forma tão poética, né, que já foi mencionado pela professora Cris. Ele pegou um galho de uma forma agressiva e foi mostrando como é que pode dar esses conceitos matemáticos a partir de uma materialidade concreta, vivida, ao passar naquela margem, entre as margens. Então, isso é só um tópico do que pode representar esse projeto político educacional da aldeia relacionado com a vida. Então, ele fala desse território, mostrando essas materialidades que estão postas, que estão entranhadas nessa vida cotidiana, e que é possível, nós como professores, ele lá na aldeia, e também mostrando no diálogo para os professores, para nós, no caso também, como é possível esse nosso território ele ser reconstruído a partir de uma vida concreta, para poder isso estar registrado enquanto projeto. O projeto que vai se contrapor completamente a um projeto fônico, sistêmico, que não está com base numa realidade. Então, achei assim, muito interessante, o Dadá expondo na margem, navegando e, ao mesmo tempo, apresentando uma parte desse projeto. Então, isso foi muito significativo. Eu compreendi ele como projeto, que faz parte desse projeto político, que ele quer dizer, eu me contraponho, por isso que ele diz, hoje nós temos que avançar. Então, quando ele está fazendo isso, nos mostrando, mais do que um diálogo, esse diálogo é constituído por posições mesmo, por ações. Eu compreendi assim. Muito obrigada, é isso mesmo. Eu acho que essa ideia de preservação, como é que se constrói um projeto de preservação, como você colocou, né, que é da aldeia, mas que é também de todos nós, né? Quer dizer, eu acho isso importante, é de lá, daquele lugar, mas que é
para todos. Eu acho que esse movimento dialógico de quem está no seu lugar, mas que está no universal, é muito importante. Obrigada, Rita. E aqui também, Obrigada. o professor obrigada. O professor Anchieta está colocando, né? Anchieta, você podia falar o microfone? Eu acho que também você está colocando a questão do hibridismo. Eu acho que seria legal você apresentar, acho que essa ideia do híbrido também é fundamental. E que, de novo, o híbrido vai estar a questão do subentendido. Eu acho que fica muito bom. E você está trazendo um conceito que é das perdas culturais. Acho que isso seria muito importante. Você pode falar? Eu percebi as três coisas, né? A tradição, né? Elementos da tradição. Acho que naquele momento da contagem das folhas, nos outros momentos também, mas chamou mais atenção nesse momento. A tradição, o hibridismo, né? Que ele se mistura as duas culturas, né? A cultura indígena com a dos brancos para poder viver em sociedade, né? Para haver trocas. E o momento eu percebi no momento da língua, né? Ele falando muito bem o português, de uma forma bem, me pareceu, é um intelectual, o Dadá é um intelectual indígena, né? Que muito bem, ele se apropria muito bem dos nossos conceitos, né? De pedagogias críticas, de pedagogias libertadoras, né? E também as perdas, né? Como eu falei da língua. Eu percebi esses três elementos presentes: a tradição, o hibridismo e as perdas culturais que eles tiveram, né? Que não é uma coisa só, não foi só perdas, né? Não é só eles foram completamente perdendo toda a tradição cultural. Não dá para fazer essa afirmação. Se hibridizaram, mas também mantém muito da tradição cultural deles, da tradição indígena. Isso está explícito, está posto, está subentendido na fala dele. Obrigada. Eu acho que essa questão, né, você tem toda a razão, eu acho que ao trazer a tradição, o símbolo, sem dúvida, é o cocar, não é? Quer dizer, quando ele retoma a ideia do cocar, ele retoma a longa tradição. E ele preserva, ele ensina para as crianças. Agora, ele também entra nessa mata e ele diz: aqui nós temos algo que tem muito valor. E aí você tem razão. Ele aprendeu a parte do mercado. Ele sabe que a autonomia é quando ele puder vender. E ele puder a autonomia financeira. É incrível isso. Quer dizer, ele ser capaz de ir para o mercado, vender os produtos que aquela terra tem e que quantos brancos que vão e exploram e estão tão ricos, e porque eles podem aprender também para transformar isso em pagamento para os professores, né? Uma vida digna, quer dizer, também a questão financeira. Eu achei incrível esse raciocínio, né? Agora, ao mesmo tempo, né, tem uma perda, que eu acho que ele está falando português, né? A língua dele, essa ele perde, né? Quer dizer, a gente não tem mais, eu não sei, não saberia dizer se eles ainda falam a língua de origem, ou se essa realmente eles já não falam mais. Isso é uma coisa que nós não vimos, essa informação, Anchieta, você coloca, e foi uma coisa que a gente não chegou a ver em nenhum dos artigos, se lá no território dele, se os boraris, se eles têm uma língua
em que eles falam, ou se não, eles já estão falando português, tá? Então, acho isso muito interessante. Quer dizer, isso daria aí já um outro encaminhamento, né? Você já está propondo, quer dizer, quase que teríamos aí um outro olhar, que é o de uma perda cultural, que é o da língua deles inicial, aquela dos antepassados dele, que falavam a língua deles, a língua indígena, né? Qual era a língua que eles falavam e se ainda tem alguém que fala ou não. Essa língua essa foi perdida. Isso a gente não sabe, teríamos que investigar. Então, eu acho que a gente tem um movimento muito grande em que o enunciado concreto, e aqui eu vou começando a finalizar, né? A gente tem, num vídeo, em que você traz uma passagem pelo território, eu acho que a Rita colocou bem, entre as margens, né? E aí, a gente caminhando entre as margens, a gente vai fazendo um aprendizado que é do Pará, daquela aldeia, como você, Rita, colocou muito bem, gostei da ideia da aldeia, mas também dessa cultura e também desse movimento de resistência, né? E desse movimento de autonomia. Quer dizer, a força e a energia que se constrói, né, na palavra. Eu acho que é essa palavra que é verbal e essa palavra que é verbo visual. É o barco que corta as águas e também é a imagem da planta que ele é capaz de ensinar matemática e que ele é capaz também de fazer a sua autonomia financeira. Então, eu acho que o vídeo, né, ele vai nos ajudar a entender o ente mesmo, né? Ou seja, é um argumento, mas esse argumento eu preciso do contexto, né? Então, a ideia dessa poética sociológica, dessa metodologia, que faz com que a gente compreenda que sem os aspectos da valoração social, do contexto, a palavra nela mesma, ela tem sentido, mas aí ele fica muito reduzido. Tem ainda algumas palavras, a Sueli falando, semelhante ao que fez o movimento do Sem Teto, é isso. A Rosana, né, criou o projeto político-pedagógico da aldeia, sem dúvida nenhuma, é um projeto político. Bom, Cris, eu tenho a impressão de que a gente está chegando ao final, né, de uma forma que a gente deu hoje condições de todos participarem, não foi? Eu acredito que sim. Tem várias aqui, tem muita coisa aqui ainda no chat que, como você diz, daria um outro minicurso, um terceiro dia de minicurso. Mas pelos comentários no chat, a gente percebe que realmente nós conseguimos alcançar o nosso objetivo com maestria, porque aqui tem realmente a síntese do que é o Etimema, né? Eu acho que isso ficou muito claro para todos, né? Ficou muito, e de forma muito criativa, muito dinâmica, as pessoas realmente estão relacionando o conceito de Etimema e também, né, conseguiram realmente atualizar o que é a poética, a proposta da poética sociológica. Bom, eu quero agradecer, eu acho que a gente vai chegando ao fim, né? Vamos já, como eu disse, vamos ficar mais uma vez com gostinho de quero mais,
Mas aí essa daqui é o nosso primeira ação em parceria entre os dois grupos. Eu acredito que daqui para frente a gente possa pensar em outras parcerias, né, em outras atividades também assim de estudo, de troca, porque isso para nós que somos bactinianos, né, é importante demarcar isso, que nós temos 2 grupos bactinianos, o Geopeia e o Linguagens, Discurso e Ensino, eles voltam-se para a produção do círculo, né? Então, essa daqui é uma ação nossa de difusão, né? É uma ação em parceria de difusão dessa produção acadêmica do círculo. Eu peço àqueles que ainda não preencheram o formulário de frequência de hoje no minicurso, esse formulário é imprescindível para a emissão dos certificados, tá? Com carga horária de 3 horas. Agradeço mais uma vez, professora Maria Inês, muito obrigada, tá, pela gentileza, por todo o conhecimento que a senhora veio hoje aqui nos trazer. Professora Rosana, obrigada pela sua poética, né, do espaço, do tempo, lindo, a forma mansa como ela vai nos envolvendo e nos contando, né? Lindo. Natália, como eu já disse a você, realmente essa sua ação, ela é digna de um Oscar. Muito obrigada pela mediação. Eu quero chamar a professora Ellen, ela é outra líder do Grupo Geopeia, para que ela também faça os agradecimentos em nome do grupo. E, gente, muito obrigada mesmo. Hoje, realmente... Cris, muito obrigada pelo seu convite, pelo convite do Geopeia, pela acolhida sua, da Ellen, de todos vocês, né? E também pela presença de cada um que está aqui e do tanto que participa. Eu confesso que alguma coisa eu leio, mas não é tudo que eu consigo. Gostaria de ter trazido todos vocês, não é? Eu acho que a ideia é mesmo de uma partilha. Eu acho que nós juntos somos fortes, né? Eu acho que nós aprendemos, quando aprendemos desta maneira, eu acho que a gente é importante que quando uma coisa a gente sabe, a gente pode partilhar, e é desse jeito que se constrói o conhecimento, né? Ele não se constrói sozinho, né? De jeito nenhum, eu não acredito nisso, né? Assim foi a experiência há tantos anos atrás, do Bakhtin, do Voloshinov, né, do Mata e Kagan, de todos eles, né? Eles até dividiam as coisas mais elementares, quantas vezes o Bakhtin recebia, né, no interior, recebia dos colegas que mandavam para ele tabletinhos de açúcar devido às condições mais tristes que se passavam. Então, nós aqui temos este momento que eu acho que é único com este grupo, né? E estarmos em São Paulo e estarmos lá no norte do Brasil, eu acho que isso é de uma importância, e com certeza gente de todas as regiões brasileiras, né? É o que faz a gente ser forte. Muito obrigada, né? A Rosana e a Natália, que estão comigo no meu grupo, trabalham comigo. Natália trabalha comigo todos os dias, né? Porque está comigo diariamente nos trabalhos com a graduação. Então, é sempre muito bom, e a gente só faz o que faz porque nós temos este grupo que é muito bom e de muita dedicação e com muita competência na pesquisa. Muito obrigada. Quero agradecer a todos, a professora Rosana, a professora Maria Inês, a Natália, a Cris por mediar, como já foi mencionada aí no chat, com muita empolgação. E dizer que no outro mês nós teremos mais uma ação do Geopeia, que será uma live, e aí nós vamos estar divulgando e contamos com a participação de todos vocês em mais um evento.
Agradeço muito às 3 professoras pela partilha da última quinta e de hoje, e dizer assim que foi um momento de diálogo muito enriquecedor para todos nós. Obrigada. Então, vamos nos despedindo. Obrigada aos participantes, obrigada por essa atividade tão prazerosa aqui nessa manhã, tá? Então, peço a Ellen que pare de gravar.